Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo nós vamos fazer um pré-jogo, um esquenta de Atlético e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, confronto da 21ª rodada da principal competição do país. Eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, falar um pouco dessa equipe do Bragantino, o que a gente pode esperar taticamente desse jogo no estádio Antônio Scioli, a importância matemática dele, o retrospecto entre as duas equipes, tudo isso e muito mais a partir de agora comigo aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, venha fazer parte da comunidade do Futebol 62. Já deixe aí aquele like da confiança, ative as notificações para você sempre receber uma mensagem quando tiver vídeo novo, quando tiver live, né? Tudo isso te ajuda a ficar mais antenado aqui às publicações no Futebol 62. Enfim, todas as suas ações de comentar, compartilhar, curtir, tudo isso ajuda a fortalecer o nosso trabalho. Quem está conosco nesta missão é a Viegas Printer, locação de impressoras e também de computadores. Se você precisa de uma impressora ou de um computador para o seu negócio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer que ela tem as melhores opções para você. Atendimento em todo o estado de Goiás, e você pode falar com um dos consultores da Viegas pelo telefone ou pelo WhatsApp 99143-7700. Viegas Printer, parceira do Futebol 62. Serviço do jogo. Aí está, Atlético e Bragantino, Campeonato Brasileiro Série A, 21ª rodada. A partida será neste sábado, dia 6 de agosto, às 19 horas, no estádio Antônio Scioli, em Goiânia. Os ingressos custam R$20, mas o torcedor com a camisa do Atlético ou com carteirinha de estudante paga apenas R$10 para assistir o Dragão contra o Massa Bruta. O retrospecto entre as duas equipes aponta uma vantagem da equipe paulista. 19 jogos, 6 vitórias do Atlético, 10 vitórias do Bragantino, 3 empates. O Dragão marcou 15 gols e sofreu 27 nestes duelos contra o Bragantino. A arbitragem hoje mista, né, entre Bahia e Rio de Janeiro. Marielson Alves Silva apita o jogo, Rodrigo Figueiredo Correia é o bandeira 1, Luanderson Lima dos Santos o auxiliar de número 2 e o Rodrigo Carvalhais de Miranda é quem ficará no VAR. O Atlético tem muitos problemas, né? O técnico Jorginho conta com vários desfalques para este confronto do estádio Antônio Scioli. Goleiro Ronaldo, lesionado, uma lesão no ombro, está fora da temporada. O zagueiro Edson e o meia Shailon estão entregues ao departamento médico. O meia Jorginho e o Léo Pereira, o atacante, estão suspensos com o terceiro cartão amarelo. E o Luiz Fernando, que estava no banco de reservas contra o Flamengo, foi expulso e também não pode jogar. Então, 6 desfalques, sem contar aqueles que já estavam fora, né? Como, por exemplo, o zagueiro Ramon, né? Que também não joga mais neste ano. Desta forma, o Atlético para hoje deve ter a seguinte formação: Renan no gol, Dudu de volta à lateral direita, Wanderson e Gasal ou Camutanga, e na esquerda o Jefferson, Maranhão e Marlon Freitas, Ayrton, Wellington Rato e João Peglo, lá na frente o Ricardinho, uma equipe bem modificada em relação àquela que enfrentou o Nacional. Quem que estava naquele jogo? O Wanderson e só, né? Somente o Wanderson foi titular naquele jogo contra o Nacional, dentre aqueles que devem começar hoje contra o Bragantino. Vamos conferir agora o time do Bragantino, de Maurício Barbieri, de Cleiton no gol, Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido, Lucas Evangelista e Raul, Arthur e Johan ou Praxedes e o Elinho, lá na frente o Ran Hurtado, o 4-2-3-1 do Maurício Barbieri para o jogo desta tarde. Taticamente, o que a gente pode esperar desse jogo? O Bragantino é um time que gosta da posse de bola, mas já não tem mais aquela posse de bola gigante como tinha no Brasileiro do ano passado. É um time que em alguns momentos o treinador vai fazendo adaptações, né? O seu time vai fazendo ajustes. E o Bragantino
já não é mais um time que prioriza tanta a posse de bola, especialmente quando não tem um resultado a seu favor. E no ano passado era um time que queria a posse de bola o tempo todo, mesmo quando estava vencendo, dificilmente era uma equipe que tomava precauções, né? Continuava jogando, jogando e jogando. Hoje não, o Bragantino já é mais cauteloso, está ganhando o jogo, espera um pouco o adversário, aposta um pouco no contra-ataque. Vamos dizer, este time ele é um pouco mais convencional do que era aquele de 2021, mesmo sendo comandado pelo mesmo treinador, o Maurício Barbieri. Ainda assim é um time muito forte que joga, vamos dizer assim, aquilo que o pessoal chama de posicional, né? Os jogadores cuidam muito de um espaço dentro do campo, né? Lógico que existem movimentações, mas não são aquelas movimentações muito bruscas, vamos dizer assim. Então cada jogador é responsável ali, quando o time tem a posse de bola, por um setor do campo. Mesmo assim, é uma equipe que se aproxima muito para conseguir manter essa posse de bola, e um time que tecnicamente, né, consegue fazer isso muito bem. Se você não aperta, se você não faz uma marcação sobre pressão, o Bragantino toca a bola o tempo todo. Aí você fica correndo só atrás. Então o Atlético, algo que o Atlético precisa ter nesse jogo para ter condições de buscar um bom resultado, é uma marcação forte e pressão, especialmente quando não tiver o resultado favorável. Se o Atlético não sair na frente, não fizer 1-0 ali, o Atlético precisa ter essa capacidade. Esse time que o Jorginho vai colocar em campo precisa ter essa capacidade de fazer essa marcação sob pressão. Porque o Bragantino é um time treinado para ficar com a bola. Então, se você não consegue combater isso, você sofre muito, porque você corre atrás do adversário o jogo todo. Por outro lado, é uma equipe que se ela marca muito, ela tem uma questão muito de adiantar a sua marcação. O Bragantino marca muito adiantado. Você pode, se ter qualidade, evidentemente, quebrar essa primeira linha de marcação do Bragantino, quando ele adianta 6, 7 jogadores no seu campo. Não é fácil, mas se você consegue passar por essa linha, normalmente você tem um desenho interessante no campo do Bragantino. Aí é um 3 contra 3, um 4 contra 4, que aí o time pode conseguir chegar ao gol. Então é um jogo que vai exigir muito taticamente dos jogadores do Atlético, evidentemente do técnico Jorginho também. O Bragantino, né? Vou até colocar aqui a escalação do Bragantino, até para a gente falar um pouco, retomar aqui a escalação do Bragantino, para a gente falar um pouco desse time. Goleiro Cleiton, bom goleiro. O Bragantino tem dois bons laterais, forças pelas laterais, com o Aderlan e com o Luan Cândido. O Luan ainda tem uma questão, né, que além dessa boa capacidade dele na bola correndo, é um jogador bom na bola parada também. Na frente o Bragantino tem muita força pelos dois lados. Os lados de campo do Bragantino são bons. Na esquerda com Luan e Elinho, na direita com Aderlan e Arthur. O Ran Hurtado não é um jogador de grande capacidade técnica. Tem algum poder de finalização, mas não é. O Atlético já enfrentou atacantes bem superiores ao Ran Hurtado. E o Johan Praxedes é dois meias que tem boa qualidade técnica, mas que têm sido inconstantes no Bragantino, né? São jogadores que não conseguem manter um nível de atuação, até por isso varia muito. Um joga, outra hora joga, outro. Em alguns momentos o Barbieri abre mão dos dois, não coloca nenhum como titular. Então são dois jogadores instáveis, de rendimento instável. Já os volantes, ambos com boa capacidade para jogar, especialmente o Lucas Evangelista, que chega mais à frente e também bate no gol. A dupla de zaga não é uma dupla muito experiente, vamos dizer assim, mas tem jogadores de muita capacidade, como por exemplo o Léo Ortiz, jogador que chegou inclusive a seleção brasileira, né, fazer um jogo pela seleção brasileira. O Natan, jovem, uma promessa naquele perfil do Bragantino de contratar jovens na expectativa de fazer com que eles rendam lucro ao clube no futuro. Então, basicamente, este é o Bragantino. Favorito? Tem? Para mim, não considero o Atlético favorito por jogar em casa, mas também, mesmo tendo uma campanha muito melhor que a do Atlético, é o 8º colocado, né? O Atlético nesse momento é 19º, também não vejo o Bragantino como favorito. O Atlético é um adversário duro,
né? Não passa por uma fase boa, mas é um adversário duro. Matematicamente, o jogo é importantíssimo para o Atlético. A questão do Atlético é os resultados preocupam mais do que a classificação. Sabe, a tabela de classificação, lógico que o Atlético já tem aí 4 pontos de desvantagem para quem está fora da zona do rebaixamento, mas o rendimento do Atlético na Série a sequência de resultados negativos, ela preocupa, pelo menos a mim, mais do que a classificação. Se o Atlético conseguir ter um rendimento próximo ao que tem nas Copas, no Brasileiro, eu penso que ele vai conseguir se recuperar dentro da tabela de classificação. A questão é ter esse rendimento, porque já passamos aí mais de 20 rodadas e poucos, mas bem poucos mesmos, foram os jogos competitivos do Atlético na Série A. E essa sequência ela vai ser necessária para que o time consiga essa recuperação no segundo turno. O Atlético tem uma meta aí de fazer na casa de 25, 26 pontos pelo menos para fugir do rebaixamento de maneira estável. E isso não é fácil. Tanto é que os melhores turnos do Atlético na história, na Série A, foram de 28 pontos. Isso aconteceu no ano passado e também em 2020 no segundo turno. Então o Atlético tem uma demanda de pontuação muito grande para esse retorno. Já começou o retorno perdendo, que também é ruim, né? Porque você mantém a demanda e tem um jogo a menos dentro da competição. Então você tem que pontuar, porque senão você não ganha do Bragantino, perde, por exemplo, aí você segue com a mesma demanda de pontos e com mais um jogo a menos. Aí isso só vai enforcando a equipe dentro da competição. E nesse jogo contra o Bragantino, um aspecto que o Atlético precisa ficar muito atento é o seu desempenho defensivo, que é muito ruim, né, dentro da Série A. O desempenho do Atlético dentro da Série A é muito, mas muito ruim mesmo. É a terceira pior defesa da competição. O Atlético só tomou menos gols que o Avaí e o Juventude, tomaram 33 e o Atlético 32. E você tem do outro lado o segundo melhor ataque do campeonato. O Bragantino com 31 gols, só não fez mais gols que o Palmeiras, que é o líder nesse quesito. Então, esse ajuste defensivo será fundamental para o Atlético reagir no Brasileiro, neste jogo e também nos demais. Você, torcedor, fica à vontade para fazer aí a sua mensagem, mandar a sua perspectiva, falar da sua expectativa para esse jogo de logo mais. Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até o próximo.